Olá, sejam bem-vindos ao Devocional da Zion Church. E hoje o nosso tema é Como Ser Constante. Abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Diz: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está nos falando sobre a nossa alegria, sobre a oração, sobre gratidão e como essas três coisas são obras do Espírito Santo em nós. E isso gera em nós, então, constância. O que é constância? A constância é a característica de permanecer firme e estável, constante mesmo diante de muitos desafios. Segundo o dicionário, a constância envolve a capacidade de manter uma mesma atitude, comportamento ou princípio ao longo do tempo, mesmo diante das dificuldades, dos desafios. Então, nós devemos ser constantes e essa constância começa no nosso tempo de devocional com Jesus. Na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16, como nós já lemos, o apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre. Algo que nós precisamos ter constante nas nossas vidas é a alegria, porque sim, a alegria do Senhor é a nossa força, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. A alegria protege os nossos corações, a alegria nos enche de vigor para aquilo que nós estamos enfrentando, mesmo diante dos desafios, mesmo diante de todas as coisas. A alegria do Senhor é aquilo que nos guarda. E por que nós devemos ser alegres? Por que nós estamos alegres? Nós estamos alegres porque através do sangue de Jesus nós somos salvos, reconciliados com o Pai. E a salvação, a alegria da salvação é o que nos protege em mantermos constantes, mesmo diante dos desafios. E é incrível e bem curioso porque Paulo coloca a alegria antes da oração, porque a alegria, ela nos motiva a ter o relacionamento com o Senhor. Quando eu entendo aquilo que eu carrego, aquilo que eu sou, até mesmo a humanidade que eu tenho tirado, o meu processo de santificação, de cada dia me parecer mais com Jesus, de cada dia receber dele o direcionamento, a vida em abundância, o propósito, o destino e caminhar nesse lugar, eu entendo que a alegria do Senhor é aquilo que me protege e que me mantém constante. Uma alegria que vai de glória em glória, que não para, que vai indo sempre para frente, que nunca desiste. E essa alegria também nos protege da procrastinação, que nós lutamos tanto nos dias de hoje. Porque quando eu entendo o propósito que o Senhor Deus tem colocado para mim e me alegro nele, então eu deixo de procrastinar e avanço com o Senhor. No versículo 17, Paulo diz: orar sem cessar. Nunca pare de orar. Aqui em Romanos 8, versículo 26, 27 diz: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que examina o nosso coração, sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós. A oração nos mantém nesse lugar de constante alinhamento, num lugar de constante sondar dos nossos corações, num lugar de constante santificação, como eu já disse, de nos parecermos com Jesus, esse lugar de relacionamento. A oração é um relacionamento com Deus. Não é só eu falar, não é só o meu espírito, mas é uma conversa, é um lugar de relacionamento, de entender quais são os desejos, aquilo que está no coração de Deus para nós. E quando então nós oramos, nós temos esse lugar de satisfação na presença de Deus. A Bíblia diz que todas as nossas fontes estão no Senhor. E nesse lugar de oração é onde nós somos alimentados, é um lugar onde nós desejamos mais a presença de Deus e onde nós somos equipados. E isso nos protege nas batalhas que nós estamos lutando. Já no versículo 18, Paulo diz: em tudo dai graças. Efésios 5,19 diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, o vosso Deus. A gratidão protege o nosso coração. Muitas vezes nós estamos ali olhando aquilo que nós não temos, aquilo que ainda não aconteceu, mas a gratidão nos
livra da murmuração, da reclamação, de sermos aquelas pessoas que estão sempre olhando o copo meio vazio, mas enxergando aquilo que Deus está fazendo. Então, quando eu entendo que eu preciso sempre dar graças e eu preciso ser constante em dar graças, eu encontro prazer, eu encontro alegria, eu encontro esse lugar de vida e entre as pessoas, não só comigo. E isso é muito legal, porque assim, a alegria é comigo, a oração é comigo, mas dar graças, ela começa a afetar a vida das pessoas ao meu redor. Porque quando nós somos uma pessoa grata, todo mundo conhece uma pessoa grata. Você olha para ela e fala: uau, o que é de diferente na vida dessa pessoa? Mas ela está sendo grata por aquilo que Deus está fazendo. Talvez coisas grandes, talvez coisas pequenas, mas está sendo constante em gratidão. E essas três coisas, a alegria, orar sem cessar e a gratidão, nos mantém nesse lugar de ser constantes, de irmos mais fundo na presença de Deus. E nós entendemos que eu preciso então ser constante na presença. Eu preciso priorizar tempo. Nós priorizamos tempo para aquilo que é importante. E estar na presença de Deus é importante. Você precisa separar o melhor horário. Antes de acordar e sair correndo, antes de acordar e pegar o celular, separe momentos para que você possa se alegrar na salvação, para que você possa orar, para que você possa dar ações de graça e que isso abençoe o seu dia todinho. E durante todo o tempo você pode, sim, adorar o Senhor. É importante você separar tempo para o seu devocional, tempo da leitura da palavra. Hoje a gente vê tantas pessoas falando sobre planner, produtividade, mas aqui a receita estava na Bíblia desde sempre. Priorize o seu tempo com o Senhor. Como eu já falei, aquilo que é importante, você separa um tempo. Então se programe ao longo da sua semana, programe aquilo que você deve fazer, programe as suas disciplinas espirituais. Quando você vai jejuar naquela semana, quais são os livros que você também vai ler para que você seja edificado? Quais são as pessoas que você vai compartilhar aquilo que Deus está fazendo? Quais são as pessoas que também você vai compartilhar as boas novas? É importante você planejar, porque se a gente não prioriza, acaba que outras coisas tomam esse lugar. Mas nós entendemos que se nós protegemos esse lugar da constância no Senhor, todas as áreas serão afetadas. Isso é importante a gente entender. Se eu tenho constância no meu devocional, se eu tenho constância na presença de Deus, constância em sondar o meu coração, constância em crescer, constância de receber a unção que Ele tem para mim, eu tenho constância nas minhas outras áreas da minha vida. Muitas pessoas estão tentando ser constante nas questões do trabalho, da casa, do ministério e não estão priorizando o tempo com Deus. E isso é o nosso maior erro, porque se eu sou constante na presença de Deus, o Espírito que está em mim, o Espírito Santo, ele me ajuda e me auxilia para que eu seja constante em todas as outras áreas da minha vida, tanto corpo, tanto alma como espírito, porque o Espírito Santo, ele está aqui para nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. E essa é a simplicidade da constância. Através da nossa vida devocional no Senhor, nós não precisamos nos preocupar ou criar métodos ou coisas complexas. Nós precisamos alegrar-se sempre na salvação de Jesus. Orar sem cessar, manter esse lugar de relacionamento com Jesus aquecido e estarmos sempre gratos pela obra redentora de Jesus, mas tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela vida abundante que Ele tem nos dado. E essa é a chave para a constância. Essa é a importância quando nós então encontramos a constância no nosso tempo devocional, essa constância que flui do nosso espírito, ela alcança todas as áreas da nossa vida. Então eu quero orar por você e abençoar esse seu tempo de crescer em constância e de cada dia indo mais e mais e mais para dentro da vontade, da plena e perfeita vontade de Deus, constante, sempre avançando, sempre indo em direção àquilo que o Senhor Deus tem. Senhor Deus, eu oro sobre cada uma dessas pessoas. Eu oro para que hoje nós possamos realmente termos renovado em nós a alegria da salvação. A alegria de termos recebido a boa notícia de Jesus Cristo, do Evangelho que nos salva, que nos justifica, que nos santifica e que também, Senhor Deus, um dia nos glorificará. Eu peço, Pai, que o Senhor venha incendiar os nossos momentos de oração, que não sejam momentos difíceis ou
pesarosos, mas sejam momentos vivos na sua presença. Eu oro, Deus, para que nós possamos olhar tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito e que nós possamos nos alegrar. Eu abençoo cada um aqui para que eles possam caminhar conhecendo mais aquilo que o Senhor Deus tem. Em nome de Jesus. Amém. Então, se Deus falou com você, coloca aqui nesses comentários e nos vemos no próximo devocional.